De volta com o calor da rua nesta sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Fica comigo que a gente segue até 1 da tarde, juntinhos e juntinhas aqui na 101.5. Gente, já estamos ao vivo no youtube.com/FreiCanecFM e hoje a gente vai falar sobre saúde ocular infantil com a doutora Noelle Carreiro, que está aqui no estúdio da Freicaneca FM. Ela é especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo pela Fundação Altino Ventura. Vamos bater um papo aqui com ela agora. Boa tarde, Noelle, seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Obrigada pelo convite. Maravilha, muito bom contar com você aqui. Vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão importante e eu acho que as pessoas não têm tanta ideia até acontecer alguma coisa assim com a nossa saúde, né, com a nossa visão. Então, queria que você pudesse contar um pouquinho por que a gente precisa falar mais também sobre essa questão da saúde ocular infantil. Isso, por que é importante, né, a saúde ocular infantil? A gente... Na infância, é justamente quando a nossa visão está se formando. Então, até lá ali os 6, 7, 8 anos de idade é que a gente diz que tem a plasticidade do cérebro, porque não é só o olho que enxerga, a gente precisa também da saúde do cérebro. O cérebro vai ajudar a gente a enxergar. Então, o cérebro ele vai se formando a partir da visão até por ali, os 6, 7, 8 anos de idade. Então, essa primeira infância, primeira e segunda infância, são muito importantes para a gente detectar qualquer problema que a criança tenha, porque é onde a gente tem mais tempo para poder reverter algum quadro de algum tipo de baixa visão, alguma coisa que esteja causando isso, correr atrás para melhorar a visão da criança. E a criança não se queixa, né? Menorzinha, principalmente, as crianças não se queixam. Ou às vezes elas não sabem que estão com a visão ruim. Ela acha que enxergando daquele jeito é a visão normal. Sim. Então, é por aí que a gente tem que, mesmo que a criança não tenha queixa, a gente precisa avaliar periodicamente. Sim, maravilha, muito bom saber. E tem alguns sintomas que são mais comuns, independente da doença que a criança pode vir a ter no olho? Tem sintomas que são comuns de várias doenças? A questão de vista, né, da criança não enxergar bem, ela geralmente tem muitos casos que os pais dizem, a professora disse que ele não está enxergando bem o quadro da escola, ou então ele está pegando o livro, está colocando muito pertinho do rosto, em casa mesmo, está chegando na frente da TV para enxergar, tem essas coisas assim. Isso, mas no geral mesmo de algum, que a gente chama de erro refracional, né, que é algum problema da visão mesmo. No astigmatismo, mais especificamente, é muito comum as pessoas terem fotofobia, que é a queixa da luz, incomodar, aí é mais específico do astigmatismo, mas essa questão de se aproximar, de enxergar de longe com dificuldade, são bem comuns, assim, em qualquer uma. Sim. Gente, para você que chegou agora, estamos conversando com a doutora Noelle Carreiro, especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo pela Fundação Altino Ventura. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão e também participar ao vivo aqui conosco. Se preferir, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 819-9488-6272. Magda Carreiro está ali dando oi para a gente no YouTube. Seja bem-vinda. Bom, doutora Noelle, continuando aqui também, você como especialista também em estrabismo, eu queria que você pudesse também trazer esse tópico para a gente, né? O que é o estrabismo, para quem de repente não conhece esse nome, essa doença, e como é que vocês avaliam para saber se a criança tem estrabismo? Certo. O estrabismo é aquele olho popularmente chamado de vesgo, né? O olhinho mais tronchinho, que não são os dois olhos enxergando em frente, não estão alinhados. Então, algum tipo de desalinho aí, seja um dos olhos ou os dois que olham para dentro ou para fora, ou um para cima, o outro mais para baixo. De alguma forma, os dois não estão olhando em frente. Então, isso é uma faixa geral da população, acomete 3% aí das crianças, por aí. Mas algumas situações podem dar mais frequência, como paralisia cerebral, é mais frequente a criança ter, mas o tipo de desvio varia. E aí, por que a criança nasce com estrabismo? Nem sempre a gente consegue saber. Às vezes tem um fator genético mesmo, é meio hereditário, tem um fator, às vezes, do grau mesmo, da hipermetropia, que pode causar um estrabismo, mas nem sempre a gente consegue realmente dizer por que a criança desenvolveu um estrabismo, não. Sim. Queria que você pudesse comentar também sobre se tem exames oftalmológicos específicos que toda criança precisa fazer, que os pais, mães responsáveis precisam ficar atentos também.
No geral, a consulta oftalmológica da criança, ela é bem completa, ela já avalia realmente tudo que a gente precisa, justamente porque a criança não fala, né, a gente não tem como saber, qual é a queixa dela, ela está sentindo o quê, para a gente avaliar especificamente aquilo. Não, a gente já avalia várias coisas para ver se a criança não tem aquilo ali. Às vezes tem um estrabismo que não está manifesto, que a gente, na consulta mesmo, que a gente percebe que a criança tem, então a gente já pode atuar ali. Uma questão de um grau que a criança tenha, a gente procura se a saúde da parede do olho, que a retina está tudo bem, que não mostra se ela tem um glaucoma também, um início de glaucoma, uma catarata, então a gente procura de tudo ali na consulta geral da criança. Sim, eu lembrei agora também, doutora Noelle, de uma amiga minha de Bauru, que ela descobriu que um retinoblastoma, acho, da filha, através de uma fotografia. Então, acho que é importante também a gente trazer esse alerta para os pais, mães, para as crianças. Isso. Não para as crianças em si, especificamente, mas para quem cuida das crianças, quando a gente tira foto com flash, né? Você pode explicar um pouco mais desse processo também? Isso. Quando a gente tira uma foto especificamente com flash, que a gente vê que o reflexo não está vermelho, que o normal a gente tem um reflexo vermelho, que a nossa retina, a nossa parede é vermelha. Então, quando ela tem esse reflexo vermelho. Quando ela está branco, porque tem possivelmente tem alguma coisa ali alterada, ou em um ou nos dois olhos. Eu digo possivelmente que nem sempre, às vezes é só uma posição do olhar que está diferente, e aí quando bate flash fica branco, mas não necessariamente, mas aí pode ter alguma coisa, entre elas o retinoblastoma, pode causar esse reflexo branco, que a gente chama. Entendi. Então, se você tirou uma fotinha aí e achou que tem algo de diferente, só por via das dúvidas, acho que vale levar também, né? No oftalmo, depois né? que apareceu essa questão da filha de Tiago Leifert, que tem o retinoblastoma, aí os pais ficaram mais atentos, tem muitos pais que perguntam, meu filho tem, será que tem uma coisa? Eles estão mais preocupados também com isso, mas é muito raro. Sim. Tem um lado bom, né, de ter essa exposição de uma pessoa que é uma figura pública, né, porque aí leva mais conhecimento das pessoas, mas também não tanto para um alerta, né, para chegar num alerta ainda, né? Bom, gente, então vamos ficar atentos de modo geral aí com a saúde das crianças, né? Com que frequência elas devem fazer exames oculares, doutora Noelle? Tem algum período assim, dependendo também da faixa etária da criança? Isso, a gente gosta de fazer o teste do olhinho, né, quando nasce, seja com pediatra, seja com oftalmologista, é importante. No primeiro ano de vida, 6 meses, primeiro ano de vida também, vão fazer uma consulta completa com oftalmologista. E aí, até mais recentemente, se recomendava até os 2 anos de idade uma consulta a cada 6 meses. Mas aí a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria já disse que pode ser nos primeiros 3 anos uma consulta, depois de 3 a 5 anos mais uma consulta. Mas é bom trazer uma vez por ano, principalmente que a gente vê que às vezes se perde, né? A criança demora muito para vir, os pais esquecem, passou um ano, não lembra, que passou muito rápido. Vamos tentar, a gente pode fazer a cada ano, especialmente em crianças que têm algum histórico familiar, alguma coisa, a gente fica mais de olho. Maravilha, então vamos ficar atentos e atentas, né? Tem uma pergunta aqui também que me deixaram no roteiro, que é o que é a ambliopia, ou também conhecido como olho preguiçoso. Você pode falar um pouco mais? Isso, a ambliopia é quando um olho não enxerga tão bem quanto o outro olho, então diferente do outro olho. Talvez os dois não enxerguem tão bem, mas um deles enxerga ainda pior. E aí é justamente esse olho preguiçoso, porque ele não está enxergando bem, ele está com preguiça de enxergar, digamos assim. Tem várias causas, mas principalmente o estrabismo, o desvio nos olhos, e a anisometropia, que é a diferença de um grau de um olho para o outro. Então, se eu tenho um desvio, um olho está olhando em frente, o meu outro olho vai estar olhando para alguma outra posição. Então, esse outro olho que está olhando para outra posição, o meu cérebro não quer que ele enxergue duplo, porque se eu for ver uma imagem com o olho, outra imagem com outro olho, eu vou ver duas imagens. Então, o cérebro apaga a imagem desse olho que está desviado, e aí ele vai ficando enxergando mal, enxergando mal, enxergando mal. Então, a gente tem que atuar o quanto antes para isso não acontecer. Na anisometropia, que é a diferença de grau de um olho para o outro, mesma coisa. Se eu tenho um grau que tem um grau baixo, grau nenhum, enxerga bem, o outro olho que tem um grau pior, ele enxerga mal. Então, ele não está sendo corrigido com a lente do grau. Sim. Então, ele não vai desenvolvendo aquela visão. Então, por isso que na infância, quanto mais cedo a gente conseguir detectar isso, a gente tem mais chance de reverter. Maravilha.
Gente, você não pegou essa entrevista do começo? Não se preocupe, porque já está gravada no youtube.com/frecanecafm, viu? Você pode acompanhar de novo, mandar para quem você quiser e ficar por dentro da nossa temática também. Minha convidada de hoje é Noelle Carreiro. Estamos falando sobre saúde ocular infantil. Você pode mandar também essas informações aí para quem mais você quiser, tá? Dá para acompanhar também pela 101.5 FM ou no nosso site de qualquer lugar do mundo, www.frecanecfm.org. Noelle, eu queria te perguntar sobre também a questão do uso de telas, que está super comum, né, nas crianças de modo geral, assim, celular, tablet, videogame, TV. Que cuidados que as pessoas precisam ter, as pessoas responsáveis pelas crianças, para não prejudicar a saúde ocular delas? Isso. Bom, a princípio, quanto menos tela, né? Principalmente as telas que são celular, tablet, computador, que ficam muito perto do rosto. A princípio, quanto menos conseguir usar, melhor. Só ali no essencial, digamos assim. Porque a nossa visão de perto, não somente as telas, mas o esforço muito de perto, ele está associado ao aumento de miopia. Miopia está sendo muito falado hoje em dia, que as crianças estão cada vez mais míopes. E hoje em dia, muito dos vilões são as telas que ficam muito próximas do rosto. Sim. Porque antigamente a gente via isso muito nas crianças que estudavam muito, que tinham justamente esse maior desempenho escolar, porque justamente elas estavam lendo muito ali, forçando muito aquela visão ali de perto, e aí aumentava o grau. Só que aí hoje em dia, a gente as crianças não estão lendo demais, as crianças estão usando muito celular, muito tablet. Então tá ali, o colado no rosto, muita parte do tempo, mais até do que quando as crianças liam bastante. Então, precisa aí diminuir esse esforço de perto. Elas estão muito associadas à miopia, a gente não sabe bem ao certo quanto que está associada, mas a gente sabe que esse esforço de perto, e hoje em dia o que a gente tem mais são as telas, então a gente tem que diminuir aí, fazer o menor tempo possível. Sim, maravilha, gente. Então vamos ficar atento aí, Dia das Crianças chegando, né? Vamos evitar de dar telas, então, de presente para as crianças, pode ser uma boa, né? Deixar as crianças brincarem aí ao ar livre também, sempre que possível, né? Exato. Bom, Noelle, para a gente ir encerrando, eu queria que você pudesse deixar alguma dica, alguma outra orientação que eu, de repente, não tenha trazido, o que é importante da gente reforçar nesse tema da saúde ocular infantil? Olha, como você falou, a questão do ar livre, né? A luz do sol, ela é o que mais influencia, que a gente percebe, mais influencia no crescimento normal do olho. Então, o crescimento do olho é que vai definir se tem uma miopia, se tem uma hipermetropia, se tem um astigmatismo. Então, esse crescimento normal do olho, a luz do sol, a gente sabe que influencia muito. Então, você ficar ao ar livre mesmo, a criança, principalmente, que está em desenvolvimento visual, ela está exposta ao ar livre com a luz do sol, é essencial. Mais até do que ficar afastado de telas, do que isso tudo, é a exposição solar, sabe? A gente sabe que o primeiro fator que mais está associado realmente, a mais do que outros tratamentos, que a gente hoje em dia tem tratamentos para miopia. Quando a gente vê que a criança está evoluindo muito rápido ali na miopia, a gente precisa frear, a gente usa de alguns tipos de tratamento, mas o principal, e até que é o mais barato, né, que é de graça, é você se expor ao ar livre com a luz do sol. Então, passa ali um protetor e vai lá para fora, porque principalmente nas crianças que têm um fator genético aí, um dos pais ou os dois com miopia. Então, a gente tem que ir lá, tem que ter cuidado e colocar as crianças para brincar lá fora mesmo. Que maravilha, muito boa orientação. E realmente é um remédio, entre aspas, super barato, né? Exato. A gente já consegue se expor ao sol normalmente, só passa protetor também para garantir tudo certo. Maravilha, Noelle, muito obrigada pela sua participação, agradeço demais. Gente, conversei com a doutora Noelle Carreiro, que é especialista em oftalmologia pediátrica pela Fundação Altino Ventura, que é referência aqui também para nós, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você, Priscila, foi um prazer. Gente, seguimos aqui com o Calor da Rua, essa entrevista fica gravada, como eu já disse, no nosso YouTube, você pode mandar para outras pessoas e assistir novamente sempre que você quiser, tá? A gente segue aqui no programa com Duda Beat e com Desapaixonar. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você.